Capítulo 10. O remédio para a ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, o Senhor Jesus nos revela o remédio para a ansiedade. De uma forma graciosa, ele nos apresenta argumentos para nos libertar do jugo insuportável da ansiedade e do medo. A expressão "por isso", no verso 25, liga o assunto ao tema anterior, que é a questão de servir a Deus ou a Mamon. Jesus considerou que todo ser humano busca alguma coisa. Não é natural que as pessoas vivam sem alvo na vida. Todos nós precisamos de algo para buscar, precisamos ter ambição por algo. Essa ambição, porém, pode ser positiva ou negativa. Podemos ter ambições em Deus e ambições por sucesso ou dinheiro. A ambição da pessoa é aquilo que a impele, motiva e dá sentido à sua vida. Em função disso, o Senhor coloca a escolha entre buscar o reino de Deus e a sua justiça ou buscar o dinheiro e a segurança do mundo. Quando temos uma ambição negativa, ela se torna ansiedade e angústia. No entanto, não precisamos viver ansiosos e angustiados sobre o nosso futuro. O próprio Senhor Jesus colocou as bases para vencermos a ansiedade. Vencemos a ansiedade quando vemos o real valor das coisas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus capítulo 6, versículo 25. No verso 25, o Senhor diz que a vida é mais que o alimento e o corpo mais que a veste. Em outras palavras, não devemos nos preocupar com aquilo que não é importante. A vida e o corpo é que são importantes. Penso que o Senhor quer que vivamos num nível acima do terreno. Os animais é que vivem em função de comer, beber, reproduzir-se e morrer. Nós precisamos transcender. A vida é mais que o alimento. O Senhor quer que tenhamos a atitude correta. Se os nossos olhos forem bons, vamos enxergar a vida, e não o alimento, o corpo e não a roupa. Nossa visão determina nossa prioridade. Não podemos devotar a nossa existência à busca do conforto e do bem-estar. Vencemos a ansiedade quando entendemos o valor que temos para Deus. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Mateus capítulo 6, versículo 26. O segundo ponto para vencer a ansiedade é entender o valor que temos para Deus. Jesus disse que valemos muito mais do que as aves. Se Deus cuida delas, cuidará de nós também. Quando não compreendemos nossa importância para Deus, afogamo-nos em ansiedade e angústia. Não há nada tão pequeno em nossa vida que não seja tão importante para Deus. Vencemos a ansiedade quando percebemos sua inutilidade. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 27. O terceiro argumento de Jesus é que ficar ansioso não muda em nada a situação. Não podemos acrescentar um côvado à nossa vida com nossa ansiedade. Portanto, a ansiedade é completamente inútil. Vencemos a ansiedade pela fé. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus capítulo 6, versículo 28 ao 30. Jesus disse que o ansioso é um homem de pequena fé ou fé nenhuma. Precisamos compreender que a ansiedade é pecado. A ansiedade é fruto da incredulidade. O incrédulo é aquele que chama Deus de mentiroso. Deus disse que cuida de nós, mas o incrédulo ansioso pensa que ele mente e que vai deixá-lo na mão, e assim agride o caráter de Deus. Vencemos a ansiedade conhecendo Deus como Pai. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas.
pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 32. É precisamente no Sermão do Monte que o Senhor Jesus nos revela Deus como Pai. Até então, um judeu não se referia a Deus como Pai. Para eles, Deus era apenas um Deus. Se desejamos vencer a ansiedade, precisamos ver Deus como Pai, pois tê-lo apenas como Deus nos coloca numa posição de temor e insegurança. Afinal, não sabemos se porventura temos quebrado seus princípios e estamos fora da sua vontade. Com o Pai, entretanto, tudo é diferente. Mesmo o filho pródigo teve o cuidado de seu pai quando precisou e recorreu a ele. Somos filhos queridos de Deus, e se confiarmos, Ele cuidará de nós. Por que não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Na velha aliança, as pessoas viviam debaixo da escravidão e medo de Deus. Hoje, não precisamos mais viver assim, porque fomos feitos filhos de Deus. Pelo Espírito nós clamamos, Abba Pai. O Espírito fez questão de deixar essa expressão em hebraico para que não houvesse dúvida. Abba é a forma como as criancinhas se dirigem a seus pais ainda hoje em Israel. Sua melhor tradução seria paizinho. É uma forma íntima e amorosa de se relacionar com seu pai. A menos que você seja capaz de chamar a Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito de escravidão, do medo e da ansiedade. A expressão outra vez se refere à lei do Velho Testamento. Naquele tempo, as pessoas se relacionavam com Deus debaixo do medo próprio de um escravo. Hoje, porém, podemos clamar pelo paizinho Abba Pai. Tire da sua mente a imagem de um Deus distante a quem você precisa persuadir a vir ajudá-lo. Isso é um engano maligno. Tudo o que você precisa fazer é clamar por papai. Vencemos a ansiedade buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Todas essas coisas referidas pelo Senhor nos são acrescentadas quando buscamos primeiro a justiça do reino. Paulo diz em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando cremos que somos justiça de Deus em Cristo, temos paz e alegria. Esse é o sinal de que estamos seguros e sem medo. Paz e alegria mostram uma vida sem medo. Todavia, quando não cremos na justiça que procede da fé, vivemos cheios de medo. Tememos não ter o suficiente de amanhã. Ficamos assustados quando vem a crise. O Senhor, porém, disse que não deveríamos ficar ansiosos, mas buscar a justiça do reino. O que é a justiça do reino? Será que é a minha própria justiça, aquela que conquisto pela minha obediência aos mandamentos? Certamente não. A justiça do reino é o dom da justiça. Nossa justiça hoje não é a obediência, mas a obediência de Cristo que nos foi imputada. A justiça de Cristo nos foi dada como um dom. É por isso que Paulo diz que o justo viverá pela fé. Por que o justo vive por fé? Simplesmente porque ele não vê em si mesmo a justiça. Deus diz que vê a justiça de Cristo em nós e simplesmente cremos em sua palavra. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Nós fomos feitos justiça de Deus, e a justiça de Deus se revela no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. O que é o Evangelho? É a boa notícia de que Deus não está mais nos imputando pecado algum. O Evangelho é a grande troca do Calvário. O Senhor se fez pecado por nós. Como ele se fez pecado? Foi cometendo pecado? De jeito nenhum. Deus colocou o nosso pecado nele. E como nós somos feitos justos, seria porque praticamos a justiça? De forma alguma. Somos justos porque recebemos a justiça de Cristo. Essa é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Paulo diz que o homem abençoado é aquele a quem Deus atribui justiça
independentemente de suas obras. Em outras palavras, somos abençoados quando cremos que somos justos, independentemente de nossa própria obediência. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Somos justos também porque Deus jamais nos imputará pecado. A verdade é que nossos pecados e nossas iniquidades Ele jamais se lembrará. Para Deus a questão do pecado está resolvida. Por isso Ele nos vê como justos. Quando você crê nisso, as demais coisas lhe são acrescentadas. Entretanto, se você acredita que a justiça do reino é a sua própria obediência, você está sempre inseguro se terá a provisão de Deus. Você nunca tem certeza se tem obedecido completamente. Essa é a razão por que há tanta angústia e ansiedade entre pastores. Eles ainda acreditam que precisam ser justos antes que Deus possa supri-los. A verdade, porém, é que hoje a justiça é um dom que recebemos, e por isso que o Senhor disse que devemos buscar a justiça do reino e não a justiça própria. Assim, quando acordamos de manhã, não precisamos aplicar fé para crer pela compra de um carro, pela aquisição do prédio da igreja, pelo pagamento disso ou daquilo, mas precisamos apenas crer que somos justos. E uma vez que cremos, as demais coisas nos são acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é algo que tem sido mal interpretado no decorrer da história. Existem 3 compreensões erradas que precisamos evitar. Os crentes não estão isentos de ganhar a própria vida. Não podemos ficar sentados esperando, dizendo que Deus proverá sem fazer nada. Temos de trabalhar. Paulo disse que quem não trabalha também não coma. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Os crentes não estão isentos de sua responsabilidade para com outros. Deus espera que ajudemos o nosso irmão e até sejamos instrumentos dele de provisão para a vida dos outros. Os crentes não estão isentos de serem prudentes e precavidos. Usar o colete salva-vidas em um barco no meio de uma tempestade é previdência e não incredulidade. Não é errado fazer provisão para uma aposentadoria na velhice e nem fazer seguro de vida. O errado é andar ansioso e colocar o coração no dinheiro. Os crentes não estão isentos de dificuldade. Estar livre de preocupação não é estar livre de dificuldades. Embora Deus vista a erva, Ele não impede que ela seja queimada. Nenhum pardal cai sem a permissão do Pai, mas os pardais caem e são mortos. Jesus disse: basta ao dia o seu próprio mal. Portanto, teremos problemas. A ênfase é que tudo acontece pela permissão do Pai Celeste. Ele cuida de nós em meio ao que não entendemos.